Os jardins suspensos da Babilônia figuram entre as 7 maravilhas do mundo antigo, conforme registrado pela civilização helênica. Esses jardins são retratados como uma notável realização de engenharia, suscitando grande admiração de diversos autores da antiguidade. A maravilha arquitetônica consistia em uma pirâmide com 4 níveis. As plataformas eram estruturas sobre colunas, alcançando uma altura de 50 côvados, equivalente a aproximadamente 27 metros. A base apresentava um contorno de quadrilátero irregular. Para prevenir a infiltração de água, a superfície de cada plataforma foi coberta com uma camada de juncos misturados a asfalto natural. As fileiras de tijolos foram dispostas sobre essa base. Utilizando argamassa de gesso e placas de chumbo foram colocadas para vedar o conjunto. Sobre essa estrutura foi derramada uma terra fértil, onde sementes de diversas gramíneas, flores, arbustos, árvores e outros vegetais foram plantadas. A altura dos níveis garantia luminosidade e espaço adequado para o crescimento das plantas. A pirâmide era uma colina sempre florida. Os jardins ascendiam em degraus, intercalados por escadas revestidas de pedras rosadas e brancas. As próprias plataformas assemelhavam-se a terraços, cada um funcionando como um jardim autônomo. Daí provém o nome popular Jardins Suspensos. A maior beleza residia no fato de que todos os terraços formavam um conjunto harmonioso. Plantas rasteiras e lianas se estendiam ao longo da borda externa, conectando o próximo terraço e unindo, assim, todos os jardins em uma única composição de árvores, arbustos, sebes e avenidas de flores. Internamente, as colunas que suportavam as plataformas foram construídas tubulações, levando água do Eufrates para o terraço superior, onde se desdobrava em riachos e pequenas cascatas, irrigando os níveis inferiores. Espécies de plantas extraordinárias e raras floresciam nesses jardins magníficos. Dia e noite, escravos ou operários movimentavam a roda d'água com recipientes de couro, irrigando os jardins suspensos com água do Eufrates. Os jardins, frescos e sombreados, acompanhados pelo suave murmúrio da água, se apresentavam como uma verdadeira maravilha no solo quente e arenoso da Babilônia. Uma das lendas antigas, preservada até os dias atuais, narra que os jardins suspensos foram erguidos em conjunto com um esplêndido palácio, conhecido como o Milagre da Humanidade, pelo rei babilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Contudo, a criação dos jardins também é creditada à mítica rainha Semíramis. Por essa razão, são também referidos como Jardins Suspensos de Semíramis. Existem diversas provas sobre a própria existência da rainha. Mesmo assim, algumas afirmam que ela pode não ter existido de fato, mas sim uma projeção mítica do verdadeiro soberano da Babilônia, Shamur-Ahmad. Historicamente, suas conquistas foram muito mais modestas do que as atribuídas a Semíramis. Se o assunto despertar seu interesse, você pode nos comunicar, caso deseje que realizemos uma análise mais detalhada, aprofundando neste tema em um vídeo distinto. Os jardins suspensos são os únicos competidores na categoria das 7 maravilhas do mundo, cuja localização exata e verdadeira continua a ser um enigma até os dias atuais. Não foram descobertos textos babilônicos nos quais se lê sobre os jardins, e nenhuma informação conclusiva e evidências arqueológicas ainda foram localizadas na própria Babilônia. Isso leva os estudiosos a formular 3 hipóteses principais. A primeira hipótese sugere que são meramente míticas e que as descrições encontradas em antigos textos gregos e romanos, incluindo as de Estrabão, Deodoro Sículos e Quintus Curtius Rufus, recriam um ideal romântico de um jardim oriental. A segunda hipótese propõe que eles eram reais e estavam situados na Babilônia, mas foram destruídos por volta do século I d.C. A terceira hipótese sugere que a lenda refere-se, na verdade, a algo muito mais elaborado. Um jardim que o rei assírio Senaqueribe, 704 a 681 a.C., construiu em sua capital, Nínive, às margens do rio Tigre, próximo à moderna cidade de Mosul. Agora, seguiremos a trilha da verdade,
buscando inicialmente evidências e descrições na literatura clássica. Você pode compartilhar sua opinião em um comentário antes de chegarmos ao desfecho. Qual teoria acredita ser a mais confiável? Descrições na literatura clássica. As descrições da Babilônia que chegaram até nós derivam de apenas 5 escritores. No entanto, estes autores descrevem as dimensões dos jardins suspensos, seu design geral, os métodos de irrigação e as razões para sua construção. Flávio Josefo, por volta de 37 a 100 d.C., de fato citou Borossos, que era um sacerdote de Marduk, como fonte dos relatos sobre os jardins. Ele mencionou os jardins em uma obra datada de aproximadamente 290 a.C., sendo esta a primeira menção conhecida dos jardins. Borossos discorre sobre o reinado de Nabucodonosor II e é, de fato, a única fonte primária que atribui a construção dos jardins suspensos a este rei. Em seu palácio, ele ergueu altos muros sustentados por pilares de pedra e plantou o chamado Paraíso do Lápis, preenchendo-o com diversas espécies de árvores, proporcionando uma vista reminiscentemente de uma encosta montanhosa. Reza a lenda que ele fez isso por sua rainha, que havia crescido na Mídia e sentia falta da visão da vegetação. Deodoro Sículos, ativo por volta de 60 a 30 a.C., provavelmente baseou-se em textos do século IV a.C., assim como os de Clitarco, um historiador de Alexandre, o Grande. De acordo com Deodoro, os jardins foram um projeto de um soberano assírio. Ele descreve o jardim minuciosamente, afirmando que possuía uma configuração quadrada. Foi organizado em níveis, com a galeria mais alta alcançando 50 côvados de altura. As paredes construídas com tijolos tinham uma espessura de 6,7 metros. As fundações dos trechos dos níveis tinham a profundidade adequada para permitir o desenvolvimento das raízes de forma uniforme. As árvores mais imponentes cresciam e os jardins eram regados pelo adjacente rio Eufrates. Quintus Curtius Rufus, do século I d.C., supostamente utilizou as mesmas fontes que Deodoro. Ele menciona que os jardins foram erigidos no topo de uma cidadela que possuía 20 estádios de circunferência. Mais uma vez, um rei assírio os ergueu para sua consorte, visto que ela sentia saudade de sua terra natal. O relato de Estrabão, antigo geógrafo, historiador e viajante grego e romano, entre 64 a.C. e 21 d.C., provavelmente se baseia no relato desaparecido de Onesócrates do século IV a.C. Ele descreve que os jardins eram irrigados por um parafuso arquimediano que trazia água do rio Eufrates. A falta de documentação na Babilônia moderna levanta questões sobre a existência real dos jardins suspensos ou se foram apenas fruto da imaginação poética. Há muitos documentos detalhados disponíveis sobre as realizações de Nabucodonosor II, mas nenhum menciona um único jardim. Contudo, acredita-se que os jardins ainda estavam presentes quando escritores posteriores os descreveram. É sugerido que alguns desses relatos vieram de indivíduos que visitaram a Babilônia. Até o presente momento, nenhuma evidência arqueológica dos jardins suspensos foi descoberta na Babilônia. É possível que estejam localizados sob o rio Eufrates, mas atualmente as atividades arqueológicas não podem ser realizadas com segurança naquela área. Durante o governo de Nabucodonosor II, o rio fluía a leste de sua posição atual. Alguns estudiosos levantaram dúvidas de que Borossos tenha atribuído os jardins a Nabucodonosor II por motivos políticos e que ele pode ter tomado a lenda de outro lugar. Identificação com o jardim de Senaqueribe em Nínive. A pesquisadora de Oxford, Stephanie Daley, apresenta uma teoria na qual os jardins suspensos da Babilônia são, na verdade, os jardins bem descritos e documentados construídos pelo rei assírio Senaqueribe, que governou entre 704 e 681 a.C. Segundo Daley, faziam parte de seu palácio em Nínive. Ao longo dos séculos, os dois locais foram confundidos e os magníficos jardins do palácio de Senaqueribe foram atribuídos à Babilônia e a Nabucodonosor II. Daley encontra respaldo para suas alegações em escavações arqueológicas
que revelaram vestígios de um extenso sistema de aquedutos datados da época de Senaqueribe. Daly propõe que somente uma fração de um sistema de irrigação de 80 quilômetros, 50 milhas, composto por canais e represas, assim como aquedutos, foi descoberto, o que permitia o transporte de água para Nínive, utilizando parafusos d'água para elevá-la ao nível superior dos jardins. Daly também fundamenta suas afirmações em progressos recentes na análise de antigos textos acadianos. Seus principais argumentos são: o nome Babilônia, que se traduz como Portão dos Deuses, é uma denominação atribuída a diversas cidades da Mesopotâmia. Senaqueribe rebatizou os portões da cidade de Nínive em homenagem aos seus deuses, indicando que desejava que sua cidade fosse considerada Babilônia. Apenas Flávio Joséfo menciona Nabucodonosor II como o soberano que ergueu os jardins. Porém, Nabucodonosor II nos deixou uma valiosa coleção de registros. Em nenhum lugar há qualquer referência a jardinagem ou trabalho de engenharia. Deodoros Sículos e Quintus Curtius Rufus mencionam um rei assírio. Ao contrário de Nabucodonosor II, Senaqueribe deixou ricos relatos escritos e há evidências arqueológicas de sua engenharia hídrica. Outras provas arqueológicas são identificadas no fato de que seu neto, Assurbanipal, retratou o jardim maduro em painéis esculpidos nas paredes de seu palácio. Senaqueribe denominou seu palácio e jardim de uma maravilha para todas as nações. Ele descreve a construção e a operação de parafusos para elevar água para seu jardim. O jardim do rei Senaqueribe é reconhecido como um oásis durante todo o ano, com uma vegetação deslumbrante se destacando contra a paisagem de verão empoeirada. Entretanto, voltemos aos painéis esculpidos das paredes de Assurbanipal, que retratam o jardim em sua plenitude. Um dos painéis escultóricos originais e um esboço de outro estão preservados no Museu Britânico, mas nenhum dos artefatos está em exibição pública. Neles são evidentes as características mencionadas por alguns autores. Partes do palácio de Senaqueribe foram escavadas por Austin Henry Layard em meados do século XIX. Um esboço de sua cidadela apresenta contornos que correspondem às descrições do jardim de Senaqueribe, embora sua localização não esteja confirmada. Infelizmente, um estudo mais minucioso e aprofundado não é viável devido ao fato de que a área é utilizada como base militar. Para irrigar um jardim dessa magnitude, seria necessário um suprimento de água análogo ao da cidade de Nínive. O sistema de canais se estendia por mais de 80 quilômetros nas montanhas vizinhas. Senaqueribe se orgulhava das tecnologias empregadas e as descrevia com grande detalhe em seus registros. Desses, aprendemos que as comportas automáticas estavam localizadas no trecho superior do rio Rines. O vasto aqueduto que atravessa o vale em Jaruã foi construído com mais de 2 milhões de pedras lavradas, mantidas unidas por arcos de pedra e cimento impermeável. Senaqueribe, que se considerava o soberano do universo, monarca da Assíria. De uma considerável distância, determinei a construção de um aqueduto nas proximidades de Nínive. Conectando as águas sobre vales íngremes, erigi um aqueduto de blocos de calcário branco e fiz essas águas fluir por ele. Quais eram as vegetações neste jardim lendário? Podemos compreender isso mais claramente através da representação de jardins e obras de arte. Deles percebemos que haviam flores em flor, frutas maduras, cachoeiras efervescentes e terraços exuberantes. Outra fonte onde encontramos dados sobre o potencial da flora e fauna dos jardins é a literatura babilônica, tradições e características ecológicas da região. Com base nisso, os jardins podem ter apresentado plantas como Óleo europaea, Cedonia amblonga, Pirro communus, Ficus carica, Prunus dulcis, Vitus vinifera, Fênix dactilífera, Curcuma sofila e Pestácea atlântica. As espécies de plantas que provavelmente estavam presentes nos jardins incluem cedro, cipreste, ébano, romã, ameixa, pau-rosa, terribent, zimbro, carvalho, freixo, abeto, mur, nogueira e salgueiro. É realmente possível uma confusão e conexão tão extraordinária com os chamados jardins suspensos?
Ou era meramente uma competição pelos abundantes jardins do palácio? Foi tudo apenas um mito ou uma realidade histórica? Essas são apenas indagações que esperamos que o tempo possa esclarecer. Não se esqueça de nos apoiar compartilhando este vídeo e inscrevendo-se no canal. E nos vemos no próximo Relatos. Tchau!